Olá, de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é volume de bloco irretangulares. Então a ideia de hoje é a gente entender como é que eu calculo volume de prisma de base quadrangular, ou retangular ou de prisma de base quadrada. E aí o que é na verdade calcular o volume? Quando a gente fala em calcular volume é descobrir quantas unidades de medida cúbicas, quantos cubinhos de determinado tamanho compõem determinada figura. Por exemplo, quantos cubos pequenos formam esse cubo maior, certo? Então, o que é que eu tenho que descobrir para contar? Desmontar ele todo e montar de novo? Seria uma ideia. Mas vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Se eu descobrir aqui na base dele quantos tem, e como ele é cubo, qualquer lado é base, então eu posso contar desse lado. A base dele aqui eu tenho 4 vezes 4, então eu tenho 4 carreirinhas de 4, que eu vou ter 16 na base. Então eu vou ter 16 e são quantas regiões planas de 16? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, minha conta estava errada. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 carreirinhas de 5. Então, calcular o volume dessa figura aqui, eu vou ter que fazer 5 vezes 5, que eu descubro quantos tem aqui nessa base, e são 5 de 25. Então, 5 vezes 5, descubro a base, vezes 5, descubro o volume, que são 125. Então, esse cubo aqui tem 125 cubinhos pequenos. Descobrir o volume é isso. Eu tenho esse cubo aqui 3 por 3, então ele vai ser 3 vezes 3, que dá 9, eu descubro quanto tem nessa base. Como são 3 iguais, então 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então aqui eu tenho 27 cubinhos, certo? Então calcular o volume de qualquer bloco de formato retangular é você descobrir quanto tem na base dele, que nessa ideia aqui era descobrir quantos tem aqui. Então eu estou descobrindo a base. Por quê? Porque os outros são iguais, ó. Eu estou pensando em outras regiões com a mesma quantidade. Então é só multiplicar pela altura. E aí o volume dele vai ser a área da base, estou chamando esse B aqui de área da base, e multiplicar pela altura dele. Como a área da base aqui eu estou dizendo que ele é um retângulo, então essa figura aqui tem 4 ângulos retos, e a área de retângulo, basta você multiplicar o comprimento vezes a largura. Então, o volume dele vai ser o comprimento vezes a largura, que é a área da base, e o resultado multiplicar pela altura. E aí, eu posso pensar igual pensando nisso aqui. Eu tenho um cubo de aresta, nesse caso aqui 3, mas eu tenho um cubo de aresta A. Então, todas as arestas dessa figura aqui, todos os lados dessa figura medem A. Então, o volume desse aqui é A de comprimento vezes A de largura, ó. A de comprimento vezes A de largura vezes A de altura. Então, A vezes A vezes A. O volume daqui é A, 1, 2, 3, A elevado à terceira. Então, o volume de qualquer cubo é a aresta dele elevado à terceira. Aí você lembrar desse aqui, é 3 vezes 3, que é 9 vezes 3, 27. Então, 3 à terceira dá 27. Nesse caso aqui, são 5. São 5. 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5, que dá 125. Certo? Aí eu botei alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho um bloco retangular aqui, que tem comprimento 6,5, que tem largura 4 centímetros e que tem altura 5 centímetros. Para calcular o volume dele, basta eu multiplicar o comprimento vezes a largura, que é essa mesma aqui, vezes a altura. Então, sempre vou utilizar somente essas 3 medidas aqui. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume desse aqui vai ser 6,5 vezes 4 vezes 5. O volume dele vai ser igual a 6,5 vezes 4 dá 13,26. 26 vezes 5. 26 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 2, 10.
5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Então, o volume dele vai ser 130 centímetros cúbicos. Lembre que volume é sempre uma unidade de medida ao cubo. Ok? Então, esse aqui é o volume dessa figura aqui. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu tenho um outro exemplo aqui, mas por conta de espaço, vamos desocupar aqui o quadro. Então, eu tenho essa figura aqui, que eu estou dizendo que ela tem um comprimento de 6 centímetros, tem uma base cuja largura eu não sei quem é, tem um comprimento de 6 centímetros e tem uma altura de 8 centímetros. E sei que o volume dessa figura é 192 centímetros cúbicos. Eu quero saber qual é o comprimento dessa figura aqui. E aí eu utilizo a mesma ideia que a gente estava usando. O volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vou substituindo por aquilo que eu tenho. O volume, eu já sei que é 192, é igual ao comprimento, que são 6 centímetros, estão todos na mesma unidade de medida, né? O comprimento é 6 centímetros, vezes a largura, que eu não sei quem é, vezes a largura, que é 8. Então, o 192 vai ser igual a 6 vezes 8, 48 vezes a largura. Então, só mudando de lado, 48 vezes a largura é igual a 192. Então, a largura vai ser igual a 192 dividido por 48. E 192 dividido por 48, se eu não estiver enganado, vai ser 4 centímetros, certo? Então, essa largura aqui é 4 centímetros. Se você fizer comprimento vezes a largura vezes a altura, é para dar 192 centímetros cúbicos. E aí tem um detalhe interessante também, que é bom a gente lembrar. Por exemplo, a relação entre medida de volume e, vamos dizer, de capacidade, o quanto caberia dentro. A gente é muito comum ver as medidas de capacidade em ml. Então, ml, litro, são as mais comuns. Lógico que centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico também são medidas de capacidade. Então, 1 centímetro cúbico, ou seja, um cubinho que, vamos dizer que pareça com esse, que de cada lado meça 1 centímetro, então isso aqui seria 1 centímetro cúbico. Então, cada cubinho desse aqui é 1 centímetro cúbico, certo? Então, cada centímetro cúbico é 1 ml. Cada decímetro cúbico, e aí decímetro cúbico, vamos dizer, tipo esse aqui, que de cada lado medisse 10 centímetros. Um decímetro cúbico é um cubo cuja cada lado dele vai medir 10 centímetros. Porque um decímetro são 10 centímetros. E um metro cúbico, um cubo que de cada lado meça 1 metro, é igual a 1000 litros de água. E aí, para a gente ver se está entendendo alguma coisa, vamos lá, por exemplo, será que essa caixa cabe 1 litro de água dentro dela? Primeiro, ela é de papel se botar desmancha, né? Então, mas será que ela comporta 1 litro de água? Eu, sinceramente, observando aqui, eu acho que se não comportar, comporta bem perto. Então, vamos lá tentar descobrir. O que é que eu preciso saber para ver se essa caixa comporta 1 litro de água? Primeiro eu vou ter que arrumar espaço aqui no quadro, né? Porque para arriscar. Mas quais são os lugares que eu preciso medir nessa caixa para que eu consiga descobrir? Então, medir o comprimento, que nesse caso aqui é 18 centímetros de fora a fora, então eu tenho um comprimento de 18 centímetros, uma largura de 13 centímetros e uma altura de 7 centímetros. Se eu conseguir desenhar uma figura parecida com essa aqui, vamos lá. Eu tenho bem torta, né?
Acho que a caixa não está desajeitada assim, mas vamos ver se parece. Eu tenho um comprimento de 18 centímetros, uma largura de 13 centímetros e uma altura que a esse ponto eu nem me lembro mais, são 7 centímetros. Então observe que a caixa você tem todos os lados dela, isso aqui você tem todas as arestas, mas o que é que eu preciso medir na verdade? Comprimento, largura, que pode ser esse lado ou esse, vezes altura. Então vamos lá. O volume daqui vai ser o comprimento, que é 18 centímetros, vezes a largura, que é 13 centímetros, vezes 7 centímetros. O volume vai ser igual, 18 vezes 13 vezes 7, dá 1.638 centímetros cúbicos. 1.638 centímetros são 1.638 ml. 1.638 ml é mais do que 1,5 litro. Não vou negar não, essa caixinha engana. Achei que ela coubesse aproximadamente 1 litro. Cabe mais do que 1,5 litro nela. Então ela não é muito pequena. Vamos fazer outra medida. Por exemplo, eu tenho esse bloco retangular aqui. Qual é o volume dele? E aí vamos ver, será que esse aqui caberia mais ou menos do que esse? Ele tem uma base maior, mas tem uma altura menor. Eu apostaria que esse cabe mais. Mas como eu me enganei na outra, melhor a gente medir, né? Então vamos lá. Ela tem um comprimento de 22,2. Vou botar 22, porque vamos dizer que seja a borda. Então o volume dessa caixinha aqui vai ser 22 centímetros vezes uma largura de 16 centímetros vezes uma altura de 3 centímetros. Então o volume vai ser igual 22 vezes 16 vezes 3, dá exatamente 1.056 centímetros cúbicos. Nesse caso aqui, essa que parece exatamente ser 1 litro, né? Enganou novamente. A impressão daquela dali é que seria maior. E vamos lá. E um cubo desse aqui? Quantos cubinhos tem nesse cubo? Consegue contar quantos lados, quantos cubinhos ele tem em cada lado? É possível você ver ele? Esse é um cubo 7 por 7. Então ele tem a aresta desse cubo aqui é 7. Então o volume de um cubo 7 por 7, o volume dele, acho que eu vou apagar desse lado. O volume de um cubo 7 por 7 vai ser igual 7 vezes 7 vezes 7. O volume dele, 7 vezes 7 é 49. E 49 vezes 7, não sei exatamente quanto é, mas sei fazer a conta, né? 9 vezes 7, filando aqui o resultado, para a gente evitar a multiplicação, dá 343. Então, esse cubo aqui tem 343 cubinhos menores, certo? Então, a ideia da aula era essa. Espero que tenham entendido direitinho e até a próxima aula.